Olá, meu irmão, minha irmã. Nesse mês do lar, nada mais gostoso do que a gente bater um papo com uma família. E nós vamos aqui conversar um pouquinho sobre como esse casal que a gente ama tanto, eu tenho certeza que quando você perceber quem está aqui, você vai dar um grande sorriso. Esse casal que a gente ama tanto, vê o que eles têm a falar um pouquinho sobre família, vê o que eles viveram em família. Então, eu convido você para a gente poder ouvir agora nesse momento e conversar um pouquinho com esse casal que está aqui. Olha só! Olá, irmãos. Boa Olá. noite. Prazer estar aqui, né? Para nós conversarmos um pouco. É, muito bom. Foi um prazer enorme para a gente ter sido convidado, né? Estar aqui com a Kênia. E é um prazer estar com vocês aí também. Vânia e Edilson, quando a gente fala em família, o que vem à mente de vocês? Eu penso que a família é a base de tudo, né? Quando a família consegue construir uma base forte, firme, ela vai estar muito mais preparada para enfrentar as dificuldades, o que é normal dentro de uma família. Então, você tem uma estrutura boa, então você tem mais força, é como uma construção. Tem uma base firme, então a sua casa vai ser uma boa casa. E eu acho que a base dessa estrutura para uma família, né, para o lar, seria o amor. E eu vejo que ligado a esse nome, amor, vem outras palavras, né, como comunhão, união, cumplicidade, mas que se resume a uma palavra só, que é amor. Amém, verdade. A gente sabe que quando a gente nasce, a gente já faz parte de uma família, a gente já cai dentro de uma família. Querendo ou não, não tem jeito. É onde Deus planejou para a gente ficar. Só que chega uma hora que a gente constitui a própria família. E vocês, então, se uniram para constituir agora uma família. Quanto tempo isso aconteceu? Quantos anos vocês têm aí de constituição dessa nova família? Tem filhos, não tem? Como é que é? Fala um pouquinho aí. Bom, temos 2 filhos maravilhosos, né? Que é o Felipe, que é o mais velho, e o Henrique. São bênçãos de Deus para nós, né? Nas nossas vidas. E a data, vou passar para a Vânia aqui, que ela é boa de data. Agora, em julho, a gente completa 31 anos de casados e nossos 2 filhos, o Felipe tem 27 anos, né, já formou uma família, o Felipe tem 3 anos e meio de casado, e nós temos o Henrique com 20 anos. E como foi o início da vida de casados de vocês? Porque às vezes a gente olha para a família da gente e a gente às vezes passa por algumas situações, a gente fala, ai gente, mas não achei que fosse assim, que eu fosse passar por isso. Será que a de vocês também foi difícil? Como é que foi? Fala um pouquinho aí. Claro que foram muitas lutas, né? Acredito que com todas as famílias. Uma coisa é você estar namorando, né? Que você despede, vai para casa e fica na casa dos pais. Outra coisa é você vivenciar isso junto, como família. Então, com certeza, nós passamos por momentos difíceis. E como qualquer família, acredito, né, que todos têm as lutas, dificuldades, mas se perseverar, manter firme, com certeza você consegue passar por essas dificuldades. Eu tive, assim, muita dificuldade, né, no início do casamento, porque o meu casamento trouxe para mim, como pessoa, muitas mudanças na minha vida. Eu morava no Rio, nós nos casamos e viemos morar em Itaperuna. E isso, para mim, foi muito difícil. Eu tive que largar praticamente... Eu sempre falo que eu larguei uma história lá para trás, né? Assim, de igreja... Foi tudo muito rápido, muito rápido. A gente casou... A gente tinha 11 meses que a gente estava namorando e nós nos casamos. Naquele momento, tranquei minha faculdade, vim para Itaperuna, deixei meus pais, deixei toda uma família, assim, meus amigos, minha igreja, que eu era super envolvida com as atividades da igreja. Então, isso para mim foi muito difícil. Foi uma transformação e tanta. Fora esse contexto todo aí que o Edilson falou, que cada um vem de um lar diferente, né? Com uma estrutura familiar diferente. Então, o início da vida, eu acredito que para a maioria das pessoas que se casam realmente é difícil, né? E vocês, enquanto família, tem alguma situação difícil que vocês viveram, que vocês queiram compartilhar com a gente? Teve um momento, assim, que foi logo depois que nós casamos, que a minha mãe, ela descobriu uma doença
e a gente precisou acompanhar ela no tratamento lá no Rio, né? E ela morava com a gente, nós ficamos muito sensíveis, né? E foi logo depois, então a gente praticamente não teve aquele momento, assim, nesse tempo, de vida a dois, sozinhos, entendeu? Foi um momento que a gente se ajustou à situação, porque a gente tinha que, né, participar junto com ela. Eu precisava estar, porque o meu pai trabalhava aqui, não tinha como ele estar no Rio, e a gente morava no Rio nessa época, então eu dei todo o apoio. Porque depois de um tempo nós voltamos a morar no Rio, né? Então dei ela todo teve que estar com a apoio gente. para ela, porque precisava, alguém tem que estar à frente, você sabe, que alguém tem que assumir a responsabilidade, né? E eu estava lá nesse momento, fiz com todo prazer. E foram, assim, momentos, realmente foi no início do nosso casamento, a gente não tinha filhos ainda, nós tivemos o Felipe, nós já tínhamos 4 anos de casado, então foi um tempinho que a gente deu, e que eu acho que foi de Deus também, porque Deus proporcionou esse tempo para que estivéssemos com ela, né, para que a gente pudesse dedicar todo o cuidado, né, de tratamento. O Edilson pegou junto mesmo, e foi assim muito bacana, muito prazeroso para a gente poder hoje dizer que passamos por esse momento, mas que ao mesmo tempo foi um prazer para a gente poder ter tido esse cuidado com ela. Vale deixar registrado que foi assim, eu sempre falo isso para a Vânia, porque tudo que eu pude fazer como ser humano, né, eu fiz. Foi um momento que eu me dediquei completamente. E eu sou prova disso. Então, né, a consciência muito tranquila, todo esforço da parte humana a gente fez. E agora, atualmente, né, a gente passou por uma situação muito difícil, que foi a doença do meu pai. E eu fico até emocionada de falar isso, porque foram momentos muito difíceis. A situação, a gente achou que fosse perdê-lo de uma maneira assim, muito brusca, porque a gente não imaginava que isso fosse acontecer. Meu pai ficou internado 3 meses numa UTI. E todas as vezes que a gente ia lá, a gente não tinha muito retorno dele. Isso tem mais ou menos uns 4 anos que isso aconteceu. Retorno, né, da saúde, de como ele estava, isso tudo mexia muito com a gente, até que o meu pai teve que amputar uma das pernas. E hoje ele está muito bem, graças a Deus, né, nós temos o meu pai com a gente. Mas foram momentos muito difíceis que a gente passou também. Então, eu digo isso. Eu acho que não tem situação pior na família do que você vivenciar doença. Isso é algo triste, né? Então, graças a Deus, eu posso hoje glorificar a vida pela vida do meu pai, por ele estar conosco, por ele, né, mostrar, né, estar cheio de saúde, apesar de ter amputado a perna. Nós estamos muito felizes, porque assim que meu pai amputou, meu pai foi outra pessoa, a nível de saúde, né, uma pessoa super saudável. Então, eu glorifico a Deus por isso. Nós podemos contar essa vitória, né? Amém, amém. Eu vejo que vocês gerem a vida de vocês familiar de uma forma muito bonita, né? Tanto assim, a vida dentro da casa de vocês, com os filhos, né? Agora com o Henrique, né? Porque o Felipe já está lá longe com a sua família. Também como vocês gerem com a própria família mais distante, de primos, tios, porque nesse mundo corrido que a gente vive, e a gente vê que o mundo quer fazer isso com a gente, é tirar o tempo nosso enquanto familiar, com a nossa família. E eu vejo que vocês conseguem gerir isso, pelo menos de forma satisfatória. Como vocês fazem, como vocês veem isso? Eu tenho aprendido muito isso com a família da Vânia, né? Porque o pessoal gosta de uma festa, né? A minha família não era assim, né? Eu fui criado de uma maneira completamente diferente, onde essas datas de Natal, assim, não eram muito marcantes para os meus pais. E não culpo eles por isso, porque eles já vinham de um contexto também dos pais dele, que as pessoas não ligavam muito. E ele, conhecendo a família dela, o pessoal gosta realmente de uma festa. Então, isso é bom, né? É bom você estar comemorando, né? E estar relembrando ali. Então, eu aprendi muito com isso, né? Gosto disso, né? A gente vai se ajustando e tal, né? Passa a gostar, Passa a gostar, né? Então, assim, tem sido muito bom. Né, Vânia? A minha família é muito festeira mesmo, né? A gente está sentindo muita falta disso agora, nesse momento, né? Desse afastamento social. Nós
todo domingo a gente almoça com a minha mãe, com meu pai. Já é certo, de todos os domingos a gente sai da igreja, já vai direto para lá, minha mãe já fica esperando a gente com o almoço pronto. E todas as vezes, quando meu irmão vem para Itaperuna, a gente sempre dá um jeito, independente de ser aniversário, de ser Natal, independente de qualquer data específica, a gente sempre dá um jeito de estar junto. Vamos fazer, né, alguma coisa, vamos comer todo mundo junto. Então, a gente sempre dá um jeito de estar juntos. E isso assim, é muito legal. Isso não só com a minha família, mãe, pai, irmãos, mas a minha família como um todo, meus primos, meus tios, nós somos muito unidos. Até seus avós, né? Meus avós eram assim. Eram pessoas da gente estar sempre muito unido, era comemorar Natal junto, era romper ano junto, mesmo que estivesse na igreja. Às vezes até aqueles parentes que não eram crentes, mas procuravam estar na igreja com a gente para romper o ano, né, no ano novo. Então a minha família, eu venho disso. Então, eu acho que a gente vai carregando isso, né, pela vida, né, a gente vai passando. Meus pais trouxeram isso dos pais deles, eu trouxe isso dos meus pais, meus filhos, eu acredito que levem isso da gente também. Então, e isso é muito bacana, né? Muito. Isso tem que ser algo que a gente não pode... É algo que a gente não pode perder, na verdade, né? E isso eu vejo mesmo. E isso a gente está sentindo uma falta nesse afastamento social, vocês não têm noção. Abril foram 3 aniversários. Olha. E a gente, assim, né? Teve aniversário virtual, teve comemoração virtual. Não é a mesma coisa, não, né? Não é. Não é. Pois é. Já encerrando esse bate-papo, vocês estão gostando, né? Tenho certeza disso. O que vocês acham que Deus, Ele pensa ao olhar para nós e vermos nós nas nossas famílias, nessas situações que vem o luto, que vem o desemprego, que vem as situações difíceis? O que vocês acham que Deus pense sobre nós enquanto família? Se Deus fosse falar com a gente naquela hora que a gente está lá batendo cabeça ali, todo mundo ali em família, ali meio desnorteado, o que você acha que Deus diria para nós? Eu penso que tudo tem um propósito. As coisas boas têm propósito e as coisas ruins também têm propósito. Então, quando Deus lança algo, quando Ele permite algo sobre a vida da gente, eu acredito que o que Deus mais quer é ver fidelidade, confiança, descanso nele. E muitas vezes algo vem para a vida da gente para nos fazer amadurecer como pessoa, como crente, né? Amadurecermos na vida espiritual. Quando eu passo por momentos difíceis na família, lógico que a gente citou 2 momentos aqui bastante difíceis para a gente, eu sempre questiono o Senhor, o que o Senhor quer de mim, né, como pessoa, na minha família, o que o Senhor quer me mostrar. Eu vou me sentir derrotada por isso? Poxa, o Senhor não me deu a vitória por isso. Não, eu não vou me sentir derrotada, porque eu creio que isso seja uma vitória também. Uma vitória que vai me fazer crescer espiritualmente. O Senhor, de repente, fala, Vânia, agora não é a hora. Então, Ele vai fazer com que eu busque mais, com que eu esteja mais próxima dEle. E isso com relação à família, a gente tem tido algumas respostas, né, do Senhor. Acho que de repente você pode até falar. Eu penso que a gente precisa praticar a palavra. É muito fácil, às vezes, você falar e não praticar, né? E a fé sem prática, né, ela é morta, né? Para finalizar, eu queria que vocês deixassem uma palavra para as famílias que estão nos assistindo agora. Que palavra vocês deixariam? Eu queria deixar, né, aquele salmo que diz que se o Senhor não edificar a casa, em vão vigia a sentinela, e aí vai, né, no salmo. Então, não adianta você ter bens, você ter coisas materiais, se o Senhor não estiver edificando a sua casa. A base da família é o Senhor. Deus, Ele que é a base, Ele é que é a família. A gente fala muito da família edificada sobre a rocha. Essa rocha é o Senhor Jesus. Ele é aquela estrutura, né, Edilson, em que a gente tem que se fixar para que a gente possa crescer e ser edificado de maneira correta, de maneira bem estruturada. Queria deixar para os irmãos que não existem famílias perfeitas. Às vezes você olha para
a minha família, acha que a minha família é perfeita. Não. Né? Você olha para outra família, como eu queria que a minha família fosse igual a deles. Não. Só muda o endereço. Toda família é igual. Com as lutas, com as dificuldades. O que nós precisamos fazer são resolver os problemas. Né? Porque todos nós temos problemas, temos luta. Então, problemas, precisa resolver os problemas. Você não pode ficar deixando problema para resolver amanhã, porque amanhã vai vir um outro probleminha e você vai acumular problemas. Então, a dica que eu te dou, né, é você chegou um problema, sentou para conversar, nós precisamos resolver essa situação e tal, e resolvido, depois de um diálogo, de uma conversa, e tocar a vida, entendeu? E com certeza colocar Deus em primeiro lugar na família, né? Com certeza as coisas ficarão muito mais fáceis para serem resolvidas, tá? Eu desejo do fundo do meu coração que Deus esteja abençoando vocês. Amém. E assim a gente encerra esse bate-papo tão gostoso. Que Deus abençoe vocês e a sua família também.